No meu subtítulo, os irmãos, eu acredito que a maioria da tradução da Bíblia de vocês seja Almeida, mas a minha, a NVI, seja um pouco diferenciada, mas leva ao mesmo sentido, leva ao mesmo céu. O meu subtópico diz: Carta à Igreja de Sardes. Abre aspas. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que recebeu e do que ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Tem misericórdia de nós. Irmãos, podem sentar. Vou pedir para que você deixem as suas Bíblias abertas. Vamos passar um pouco na palavra. Peço que a sua atenção seja completamente redobrada a partir desse momento. Irmãos, não julgue se caso a palavra parecer dura ou parecer não ter nexo nesse contexto do culto, mas eu posso te garantir que Deus está levantando pregadores fiéis à palavra e fiéis ao Espírito Santo que pregam exatamente o que Deus quer e não aquilo que agrada ou o próprio pregador ou que agrada a igreja. Irmãos, o que nós acabamos de ler é uma das epístolas ou cartas que João vai escrever ao livro de Apocalipse. E o Apocalipse não é tão focado assim na revelação que Deus deu a João, mas também focado em uma das 7 cartas que é descrita no início do livro. Ele escreveu para a igreja de Éfeso, Esmina, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a mais terrível, Laodiceia. Irmãos, o que vai falar para a igreja João aqui, o apóstolo João, ele relata 2 igrejas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Lendo o texto, nós podemos ver a êxase do texto diz que a obra da igreja de Filadélfia era uma obra viva. Era uma obra que tinha os fundamentos da fé pentecostal. A igreja de Filadélfia era uma igreja viva, era uma igreja avivada, era uma igreja corporativa. Era uma igreja onde todos os irmãos não tinham contendas, não tinham brigas, não tinham nenhum tipo de briga, não tinha nenhum tipo de imoralidade dentro da igreja. A igreja da Filadélfia era uma igreja avivada, não tinha nenhum tipo de contradição para com a palavra de Deus. Acredito que essa igreja seja essa igreja aqui. Mas João também vai nos dizer, vai citar outra igreja, a igreja de Laodiceia. Veja bem o que ele diz no versículo 5. Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Irmãos, talvez alguns irmãos não saibam direito quem foi o apóstolo João antes de eu voltar para o texto. Esqueci de trazer um resumo sobre João, a igreja me perdoe. O apóstolo João, esse João que escreve o livro de Apocalipse, foi o mesmo que escreveu o evangelho de próprio nome e também o mesmo que escreveu, logo depois das cartas paulinas, a primeira carta, a segunda e terceira carta dele próprio, né? É o famoso apóstolo que chama a gente de filhinhos, né? Filhinhos, não pequeis, se pecar tem um advogado, que é Jesus Cristo, Salvador da nossa alma. Mas bom, a Filadélfia, como eu disse anteriormente, ela é uma igreja com obra viva de fé. Era uma igreja onde não tinha contenda. Era uma igreja onde, eu disse de novo, é uma igreja corporativa. A igreja, ela crescia em discípulos. A igreja, ela tinha um Pentecoste todo dia ali. A igreja era o dia onde dizimava, onde contribuía para a obra, onde dava dinheiro para as viúvas, para os pobres. Essa é uma igreja avivada. E, na verdade, eu gosto muito de examinar o Novo Testamento e as cartas, porque ela traz também uma visão. Já que naquela época tinha uma visão das igrejas, imagina como está hoje.
na igreja de hoje em dia está um absurdo. Tem gente que não está dando dinheiro para quem necessita. Tem gente que não está se importando com os pobres. Tem pessoas que não se importam dentro da igreja. A pessoa precisa de um calçado, precisa de uma roupa, precisa de uma gravata, de uma camisa, de até um sapato não quer. E tem irmãos que continuam de bico fechado para essas pessoas. Infelizmente, isso é uma verdade, isso é uma realidade. E junto a isso, o anjo da igreja de Filadélfia também era um pastor avivado, era um bispo avivado, né? Mas só que hoje em dia a gente vê também casos onde os casos são muito contraditórios, são muito extremistas, porque tem pastor que não ajuda o próprio rebanho, tem pastor que não ajuda a própria ovelha, tem pastor que não está ajudando nem a própria igreja, tem pastor que não está ajudando nem a própria vida ministerial e espiritual. Tem misericórdia de nós. Infelizmente, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Hoje em dia, as pessoas estão elegendo pastores de qualquer jeito. Só porque vem com a gravata interna, ele é pastor, já brinca e já profetiza, e quem ouviu já vai dar cargo só porque achou bonitinho, já coloca, já manda o nome para a sede. Não é assim que funciona. Você não pode incumbir um chamado na vida de alguém se Deus não incumbiu. Isso é estupro missional. Você não pode incumbir algo que Deus não incumbiu. Como é que você sabe o que você tem com Deus? E vem alguém e imputa outra pessoa, te imputa em outra coisa. Te afoga num cargo que você não nasceu para aquilo. Te afoga numa obra que você não nasceu para aquilo. E você sabe disso. Muitas vezes, por medo, alguns se calam, alguns se fecham. Porque não tem coragem de falar, de abrir a boca e dizer, não, eu não gosto disso aqui, eu sei para que eu nasci. Pastor, eu não nasci para ir na rua, eu reconheço que eu nasci para ser isso aqui. Pastor, eu não nasci para mexer na sonoplastia da igreja, eu nasci para isso aqui. Pastor, eu não nasci para ficar na portaria, eu nasci para isso aqui. Eu sei para o que Deus me chamou, pastor. Eu sei que eu sou um nazireu, pastor. Eu sei que Deus me chamou desde o ventre da minha mãe, pastor. Eu e você sabe por que você nasceu. Por que você vai exercer. Hoje em dia, no meio da juventude e da mocidade, existe o mal do século. Na verdade, existem vários mal dos séculos. Um deles é que jovens não estão conseguindo despertar os dons que tem dentro deles. Irmãos, vou jogar um pouco aqui do meu testemunho, onde a gente lê aqui a Bíblia. No ano passado, em meio do ano passado, eu vivia uma vida muito triste. Isso tudo começou desde que eu me entendi por gente, a partir dos 6 anos de idade. O diabo me lançou uma seta onde eu me prendi amargamente no ato da idolatria. No ato da idolatria. O diabo lançou um artista na minha cabeça. E ali eu comecei, passou-se os anos, e isso dentro da igreja. A gente já vai chegar lá, fique tranquilo. Isso dentro da igreja. Eu fazendo essa coisa, achando que estava bonito, achando que estava agradando a Deus, mas eu não estava agradando a Deus, eu estava agradando a Satanás. E tem muitas pessoas que pensam que estão agradando a Deus, mas estão agradando a Satanás. Tem pessoas que pensam que estão agradando ao Espírito Santo. Não, meu filho, você não está agradando o Espírito Santo. O céu não está batendo palma para você. O Espírito Santo não está aplaudindo o que você está fazendo. Quem está aplaudindo, você está fazendo é Satanás. Tem misericórdia de nós, Senhor, pelo amor do teu nome. E ali eu continuei naquela lama, naquela cegueira, naquela cera podre do meu ouvido, do meu olho. Eu continuei ali. E aí eu comecei já a imitar o cara, já ganhar dinheiro imitando, fazendo o que eu fazia. Eu queria já ganhar dinheiro com o que eu fazia, imitava bem o cara. Já estava saindo por aí para fazer apresentação, sei lá o quê. Já estava assim. Só que apesar disso, Deus nunca deixou de usar os vasos para mim. Deus nunca deixou. Falava, filho, sai daí, você vai ser pregador. Filho, sai daí, você vai ser pastor futuramente. Filho, sai daí, você vai ser levita. Filho, não namora agora, tem algo precioso para você lá na frente. Filho, não vai por aí, você vai se dar mal. Filho, não vai por aí, você vai se arrebentar. Filho, não faça isso sem minha direção. Aleluia! Quantas pessoas, pastor, fazem coisas sem a direção do Espírito? Quantas pessoas fazem as coisas sem discernimento espiritual, sem a visão teológica do seu próprio pastor que te lidera?
Irmãos, eu sei como é isso, eu sei como é ser guiado uma vida que você não está sendo guiado pelo Espírito. Eu sei como é essa vida terrível e miserável e nu. Eu sei como essa vida é terrível. Eu continuo ali. E cegueira espiritual é algo terrível. Porque você fica cego e não consegue enxergar o que está na sua frente. Você pensa que é divertido. Chega uma hora que o pecado se torna tão gostoso que vai chegando, vai perdendo o sentido, vai perdendo o gosto. O pecado é assim. Chega uma hora em que você para assim e pensa, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo? Glória a Deus. Meu Deus, eu passei tanto tempo fazendo isso. Por que o Senhor não me guiou? Mas aí Deus diz, filho, eu sempre te guiei, você que não viu. Aleluia. Eu sempre te dei instruções, filho, mas você não viu, você não deu atenção. O que diz a palavra? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os crentes de hoje precisam ouvir mais, pastor. E uma das cartas vai dizer, seja tardio no falar e cedo no ouvir. É necessário ouvir mais. Ouça mais o seu líder. Ouça mais o seu pai, a sua mãe, você adolescente jovem que está ao alcance desse microfone. Ouça mais o seu pai, ouça mais a sua mãe. Ouça mais quem está te guiando espiritualmente. Tem amizades que te tragam conforto espiritual. Por favor, não tenha amizades que te levem à perdição, porque isso infelizmente existe, principalmente no meio da juventude. Existem amizades que levam somente à perdição. Olha só, cara, vem cá, eu tenho um trago, dá um trago pra você ver como é massa, como é gostoso. Bora ali na casa de entretenimento, você vai gostar, tem cada mulher bonita pra você. Mas se você abrir o olho, você vai ver que o caminho que o homem parece ser bom, no final é morte, é destruição. E no caminho que eu vivia, irmãos, eu ia morrer espiritualmente, ministerialmente e fisicamente. A Bíblia vai nos dizer que um abismo leva a outro abismo. Isso é bíblico. Não é frase de efeito. Um abismo leva a outro abismo. Se você tem uma amizade e companhia ruim, vai te levar a outro abismo. E eu sei como é isso. A pessoa que se afunda no tráfico, no roubo, no assassinato, em qualquer tipo de prostituição, vai levar a outro abismo, vai levar à própria morte. É como se fosse um suicídio. Foi como Judas Iscariotes. Ele poderia ter se arrependido. O que ele fez? Se entregou à morte. Achou que não tinha mais jeito. Se entregou ao suicídio. E o que a Bíblia vai dizer? Ele acabou sendo enforcado por ele mesmo, pelo engano do pecado. Satanás o enganou. E ele caiu na própria condenação, cavou a própria cova. E suas entranhas ficaram de fora, porque não deu ouvido à palavra de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia. Irmãos, como eu falei antes, voltando para o texto, 2 Timóteo, eu já vou entrar, volta de novo no testemunho e eu falo da minha libertação, parte favorita. Mas 2 Timóteo 6, por esta razão, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe do testemunhar do Senhor, nem se importe comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não perca atenção. O que Paulo está dizendo aqui, meu filho, não tenha vergonha de testemunhar o Senhor.
Não tenha vergonha de falar onde Jesus te ama. Não tenha vergonha de exortar o seu irmão. Hebreus 3,13. Antes exortais uns aos outros para que não caia no engano do pecado. Meu filho, não tenha vergonha de evangelizar. Não tenha vergonha de exortar alguém que está errado dentro da igreja. Não tenha vergonha, meu filho, de despertar o dom. Se você quer falar em línguas, fale em línguas. Se você quer ter interpretação de línguas, busque interpretação, fale interpretação. Busque, se jogue na obra. Se você quer profetizar, profetize. Se você quer ir para a obra missionária, vá para a obra missionária. Se você sentiu desejo e você sabe que tem um dom da pregação, do louvor, da intercessão, se jogue. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o conselho que Paulo dá. Busque. Para que não sejam enganados, para que não fiquem cegos. Busquem o conhecimento, cresçam na graça, no conhecimento, a oração e a palavra. Os dois têm que estar conectados, irmão. Não tem essa de a pessoa chegar para mim e falar, a palavra está revelada. Não, negativo. Se não tiver oração na palavra, não tem. Tem que ter graça e conhecimento, os dois balanceados. Glória a Deus. Não tem essa de não ter oração e não ter palavra, tem que ter palavra. Tu é fiel. Você termina de orar, pega a sua Bíblia, fecha e fala assim, Senhor, fale comigo. E vá na fé e abra a sua Bíblia onde for que Deus te guiar. E Deus vai falar com você. Glória a Deus. A todo momento Deus está falando. A todo momento. Mas olha o que diz Apocalipse. Ouça o que o Espírito diz. Seja cedo no seu ouvir, amado irmão. Seja cedo no seu ouvir. Então, como eu disse antes, há uma dificuldade em pessoas despertar o dom que tem aí dentro. Tem pessoas que pensam que são inúteis para a obra. Negativo. Você não é inútil. Não vim aqui pregar motivação, pregação coach. Isso não é evangelho. O que eu vim pregar aqui é que você se atente a despertar o dom que há dentro de você. Não importa se você é ancião. Não importa se você é jovem, se você é criança. Não importa qual idade você tem, aonde você está. Não importa onde você está. Se importe em se entregar para a obra. Se importe em ajudar o próximo. Alguns irmãos dizem que batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial é falar em línguas. Eu acredito nisso. Mas a evidência primordial de que você tem o Espírito Santo é se você tem amor pelas almas. Como Jesus tinha. Jesus tinha compaixão pelas almas. Aquela mulher adúltera, o que a lei mandava fazer era apedrejá-la. Mas o que Jesus fez, o Evangelho nos diz, teve compaixão daquela mulher. Paulo sempre finaliza as cartas falando da graça e consolação que sejam multiplicadas para os irmãos, igreja. A graça e consolação do Senhor, ela é eterna. Ele teve compaixão daquela mulher. Ele poderia sair dali e fingir que nada tivesse acontecido, mas ele teve compaixão e a perdoou. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho a consciência de que estou arrependido, que Deus me perdoou. Você também precisa ter essa consciência. Porque, pastor, existem muitos irmãos na igreja que pensam que a igreja é um berçário e Deus é babá. Não, meu amigo, a igreja não é um berçário. Você já se arrependeu, você já pediu perdão, não precisa de mais nada. Pare de se lamentar nos cantos das igrejas. Jesus não é só babá. Você precisa entender isso, coloque na cabeça. Deus não é, papai, papaizinho, me ajuda. Não, você não entendeu o que é o evangelho. Você não entendeu. Você tem que chegar para Jesus e dizer, Deus, o que eu fiz foi pecaminoso. Eu me arrependo, estou confessando o pecado, estou deixando. Porque não adianta você confessar e não deixar, continuar praticando nas escondidas. Não adianta, meu amigo. Você está que nem Laodiceia. Sua obra está morta. Meu Deus. A carta de Tiago vai dizer, a fé sem as obras é morta. E ao contrário, obra sem fé é morta, fé sem obras é morta. Não adianta eu pregar, evangelizar, louvar, entregar folheto, falar o Jesus te ama se não tenho fé, se não tenho unção. Pega a diferença do Jesus te ama que tem unção, do que não tem. O Jesus te ama que tem unção. Você vai colocar autoridade,
sutileza do Espírito Santo e a pessoa já começa a cair as lágrimas, já começa a olhar claramente para você e ver, nessa pessoa eu vejo um brilho diferente, nesta pessoa eu vejo um brilho diferente, algo maior está me chamando, mas eu não sei o que é isso. Meu irmão, me explique mais. Ali se desenvolve. É simples. Uma pequena atitude. A atitude que Laodiceia deveria ter seguido era ter olhado mais atentamente as Escrituras, se ajeitar, se ajustar dentro da igreja, parar com as mentiras, com as fofocas, com as divisões, contendas, que Paulo tanto disse na carta aos Coríntios. Parem com as divisões da igreja, parem com as contendas, Laodiceia, perdão. Parem com as contendas, parem com as murmurações. Crente que murmura não tem vitória. Crente que murmura não chega a lugar nenhum. Crente que murmura não vai chegar onde você quer. Deus odeia murmurador, irmão. Deus odeia quem só vive reclamando. Filho, não reclame. Veja de onde eu te tirei. Por que você está reclamando? Pare com isso e só apenas sente. Cale o biquinho e veja o que eu vou fazer na sua vida. Você só precisa estar atento. Medite, leia, consagre, jejume. Esteja atento. Voltando novamente ao meu testemunho, quando eu me libertei. A melhor parte. Quando eu me libertei, foi no início desse ano. De janeiro para fevereiro. Eu me encontrei num lugar sem saída, vamos dizer assim. Bom, do começo, eu tinha uma carta de um teatro para falar para minha mãe. Falei, mãe, você vem em breve. Mãe, eu preciso fazer uma apresentação, preciso que a senhora concorde assim aqui para mim. E minha mãe sempre foi guiada pelo Espírito, e minha mãe é cheia de Deus, a glória. Foi através dela que eu me converti. Minha mãe falou assim, hey, filho, a gente vai, hoje é culto de doutrina, a gente vai falar com o pastor hoje. Se ele assinar, você vai. Se ele não assinar, você não vai. E ponto final, ó. Cala a boca. Eu falei, tá certo, vamos lá. Aí eu, na minha fé enganosa, aceitar. No final deu lá em cima. É hoje, filho. Tu não tem como escapar, não. Tá pensando o quê? O meu relógio já bateu o horário, vai ser hoje. Tu tá pensando o quê? Vai escapar? Vai ser hoje que tu vai se converter. Vai ser hoje que o seu quarto vai ser limpo. Negativo. Pode ir. Vá pensando. Quando foi no final do culto, o pastor conversou comigo. Ele disse, filho, dentro do teatro existem coisas terríveis. Se você tiver que fazer um papel de homossexual, você vai ter que fazer. Se você tiver que fazer um papel de ladrão, você vai ter que fazer. De uma prostituta, você vai ter que fazer, filho. No teatro existem coisas terríveis. Eles vão falando, etc. Cheguei em casa abatido. Já na porta da igreja eu fiquei abatido, porque recebi outra revelação. A mulher do pastor me disse assim, Júnior, ou Valdir, porque eu não é Valdir Júnior, enfim, eu preciso... Júnior, se você continuar no que você está fazendo, vou ter que te tirar do cargo da sonoplastia. Se você continuar o que você está fazendo, vou ter que tirar todos os cargos que você tem. Perceba uma coisa, seu cabelo está grande, maior do que o normal. Na Assembleia de Deus isso não é permitido. Está fora do normal. Aí eu já voltei para casa abatido, já voltei triste. Porque eu pensei, o que tanto que eu investi, investimento enganoso, profano do diabo, que eu tanto investi foi em vão. Quer dizer, em vão para mim, mas para Deus não tinha nada em vão. Glória a Deus. Quando foi de noite que eu cheguei, eu sentei na minha poltrona, no meu quarto, na minha mesa, e pensei, pra aqui não dá mais. Eu acho que não tenho mesmo pra onde correr. Deixa eu sentar aqui e ver o que eu tenho que fazer mesmo. Não tem mais pra onde correr, por aqui não dá, não tem jeito. E mesmo eu sendo cego, eu tinha consciência de que se eu continuasse eu ia perder tudo que eu tinha dentro da obra da casa de Deus. Eu tinha aquela consciência, eu falei, não, peraí. Eu falei que daria tudo por esse trabalho, mas até aqui não dá. Já tô perdendo meus cargos, não dá. Sai, Satanás. Rapaz, naquela noite, irmãos, eu juro a você, tinha tanta curtida nas minhas publicações, eu apaguei tudo que eu tinha. Tinha vídeo, tinha foto, tinha grupo, já tinha redações marcadas, eu desmarquei e apaguei tudo. Valdir, por que você fez isso? Foi por causa do pastor? Não. Foi por causa de sua mãe? Não. Foi por causa de homem.
Não foi porque não tinha pra onde ir. Glória a Deus, aleluia. Foi porque a graça de Deus, a graça do Espírito Santo me tomou naquela noite de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu sempre pedi a Deus o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo. Eu nunca senti nada, sempre senti um arrepio. Mas o Espírito disse, filho, não tem como te usar, tu está desconcertado, se conserta, vaso. Enquanto tem pessoas que não querem consertar uns aos outros, é necessário, irmãos. Daquele dia em diante eu senti uma graça corporativa no meu corpo. A minha alma ardia quando eu vi uma pregação. A minha alma ardia quando eu ia no culto. A minha alma ardia quando eu ia na vigília. Eu senti uma coisa extremamente fervorosa. Eu comecei a pular, eu comecei a falar em línguas. Eu tinha muitas dúvidas, mesmo assim comecei a falar, não queria nem saber. Eu só queria ser cheio. Muitas pessoas desprezam esse tipo de dom e ainda blasfemam, criticam. Paulo vai dizer, estes blasfemam e de nada entendem. Sentir Deus é tão gostoso, irmãos. Sentir Deus é tão maravilhoso. Sentir Deus é uma coisa tão fervorosa para nossas vidas. Sentir Deus é gracioso. Paulo finaliza as cartas dizendo que a graça e consolação sejam convosco, igreja. Que a paz, a graça e consolação sejam convosco. Se você pensa que você está orando para uma pessoa, não vai se libertar, engano seu. Continue orando, continue pedindo, continue rogando. Continue rogando. Continue rogando. Para finalizar, primeira carta de João 1:15. 1:5. Andar na luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você anda na treva se você faz esse tipo de coisa. Veja bem, irmãos. 2:18. Advertência contra os anticristos. Filhinhos, esta é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora há muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Glória a Deus, aleluia. O que me aquebranta mesmo é o capítulo 5, verso 18. Eu vou encerrar com esse versículo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquilo que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Glória a Deus. Verdadeiro que está em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus por quem se libertou. Eu louvo a Deus por quem hoje proclama o nome de Cristo, mas antigamente proclamava o nome de Satanás. A conversão de Paulo, ele era perseguidor de cristãos. Ele prendia cristãos, pastor, nas casas, arrastavam pessoas. Hoje, ele escreveu metade do Novo Testamento, representado por 14 cartas em seu próprio nome. Ele não próprio se vangloriou. Ele disse, se Cristo não se vangloriou, quem sou eu para me vangloriar? Glória a Deus, aleluia. Se você ora pela libertação de alguém, continue, não cesse.
É assim mesmo. Continue. Mas se você mesmo tem algo aí dentro que te remói, que te machuca e você sabe disso, já é a hora de parar. Já é a hora de deixar o pecado. Já é a hora de abandonar. Já é a hora de deixar o sentimentalismo e partir para o lado da razão, que a razão, palavra. Leia a Bíblia. Nossa geração, infelizmente, é uma geração que não tem palavra. É só mantinho, 24 horas. Cadê palavra? Meu amigo, leia a Bíblia. Você precisa de Bíblia como alimento, o pão da vida. Você precisa disso. Arrependa-se e creia no Evangelho. Se alguém alcança esse microfone, tem alguém aqui hoje para Jesus? Alguém? Alguém que está lá fora, talvez, que está me ouvindo a igreja? Tem alguém para Jesus? Se tiver alguém ainda hoje, pode ficar aí mesmo, mas ainda hoje, coloque-se de joelhos e proste-se e fale a Jesus: Senhor, eu me arrependo e deixo os meus pecados. Eu te confesso como meu único Salvador Jesus Cristo. Faça isso, aí mesmo que você estiver. Aí mesmo. Deus não fala com paredes. Aí mesmo. Que a paz e a graça e o consolação do Senhor Jesus Cristo tenham com vocês. Paz sejam convosco. Amém.